Mas, irmãos, a paz do Senhor, hoje, dia 19 de julho, domingo, para trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida, uma reflexão. Hoje, a Igreja Metodista Pentecostal ao qual pastoreio, lá no Morro da Carolina, no Jacatirão, a congregação Santa Maria Belfor Roxo e a congregação na qual estaremos reunidos à noite. Eu estarei em Nova Campinas, se Deus assim permitir, à noite ministrando a Santa Ceia do Senhor. E as demais igrejas, Caxias e Belfor Roxo, estarão em oração. Temos trazido algumas mensagens nos profetas menores. São livros que às vezes não são muito falados, pregados, mas que têm mensagens que também podem edificar a nossa vida, né? Mais recentemente falei sobre, peguei no profeta Naum, no profeta Jonas e no profeta Abacuque. E hoje eu quero fazer uma rápida reflexão no profeta Amós. Há vários textos de Amós que nós poderíamos trazer para meditar, mas Deus me direcionou aqui para o capítulo 4, verso 12 e verso 13. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Pastor, quem era Amós? Vamos estudar aqui, vamos ver que Amós era contemporâneo de Jonas e Oséias. O seu nome significava carregador de fardos, né? Ele era um homem, como o próprio texto diz, no versículo 7, capítulo 7, versículo 14, ele era, na verdade, poieiro, cultivador de sicômoros, mas Deus o chamou para pregar a palavra. Ele era do Reino do Sul, era de Tecoa, era em Judá, mas Deus mandou ele profetizar para o Reino do Norte. Profetizou no tempo do rei Uzias, de Judá, e o rei Jeroboão II de Israel. E a profecia dele, basicamente, era que aquele povo seria punido. Vários desses profetas falaram. Oséias, por exemplo, Deus usou Oséias de uma forma até bem forte, né? Quando eu preguei sobre Oséias também mais atrás, eu nem citei muito isso, né? Eu falei só sobre aquela parte que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Mas Deus mandou ele casar com uma mulher prostituta, uma mulher que tinha uma vida dúbia, e através daquele casamento e dos filhos que ele teve, mostrou como era a relação de Israel com Deus. Muitas coisas aconteceram na vida amorosa, sentimental, e Oséias era um paralelo para o que acontecia entre Israel e Deus. E deu uma mensagem dura para aquele povo que tinha abandonado o seu Deus. Também Amós traz uma mensagem. Amós, ele fala deste castigo que Deus traria para aquele povo, mas também ele fala de uma restauração no futuro. Houve o primeiro cativeiro do Reino Norte entre os assírios, com os assírios, depois o do sul com os babilônicos, mas depois eles voltaram e formaram novamente uma nação, e tudo isso uma preparação para que, no tempo certo, na hora certa, como estudamos hoje na escola bíblica dominical, o Messias pudesse vir ao mundo. Mas aqui especificamente é uma mensagem que é para Israel, mas nós vamos trazer ela para nós no século XXI e para a igreja. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, Joel, para te encontrares com teu Deus. O que o Senhor faria? Permitiria que certas coisas acontecessem, certas dificuldades viessem sobre Israel, para que eles se consertassem com o seu Deus, para que ele pudesse, eu vou até pegar a palavra, né? Prepara-te.
que é uma preparação? Veja bem, meu amado irmão, a gente fala, falou aqui no livro de Cantares, falou em outras pregações, de uma analogia, metáfora, de uma figura de linguagem, em que a Bíblia nos mostra um relacionamento de marido e mulher, como estudamos no trimestre passado em uma das lições sobre Efésios, na escola dominical, com o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E às vezes eu falo na igreja pregando, já falei várias vezes para os irmãos, que com a noiva, que sabe que vai casar, está esperando apenas o dia das bodas, e ela não se prepara para o casamento. Não vou fazer a comparação bíblica, ela era diferente de hoje, mas como fosse hoje. A noiva vai esperar o dia do casamento para poder comprar o seu vestido, para se adornar, para os preparativos da festa serem feitos. Não, tudo vai ser feito com antecedência. Isso é o normal que qualquer pessoa faria. E quando chegar o dia já marcado das bodas, então o noivo vem, chega e o casamento se efetua e tudo corre bem. Mas aqui nós temos um problema maior ainda. A noiva não sabe, quando se fala em noiva, a igreja e Cristo, a noiva não sabe o dia das bodas. Ela não sabe o dia que o noivo virá para buscá-la, para poder haver o casamento. Então ela não pode ainda mais deixar de se preparar. E que preparação é essa, pastor? Veja bem, meu amado irmão, a preparação espiritual. Veja bem, precisamos viver uma vida cristã conforme os parâmetros que o Senhor deixou para nós. O crente, a pessoa está lá no mundo. Vamos voltar um pouco atrás. Né? A pessoa não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Então ela vem aceitar a Ele como o único eterno Salvador de sua vida. O que é que precisa... Aí primeiro eu vou colocar até o papel da liderança da igreja para com essa pessoa. Jesus deixou duas ordens muito fortes, uma de Mateus e outra de Marcos. E de pregar e de ensinar. É necessário resgatar a pessoa, aceite a Cristo como Salvador e depois ensiná-la a palavra de Deus. Ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa se prepara, passa pelas águas batismais, se torna membro da Igreja de Cristo, e agora é necessário que esta pessoa tenha comunhão. Então há uma coisa necessária que alguns hoje estão aí pregando que não é correto, mas é correto, bíblico, ensinamento da palavra, mensalmente participar da ceia do Senhor. Esse é o principal, pastor? Não. O principal é viver a vida cristã. Então, os ensinamentos da palavra de Deus precisam ser incutidos nessa pessoa. Precisam ser colocados para ela. Precisa aprender. Ela precisa crescer para que possa fazer a obra do Senhor. A preparação é isto. Então, o que o crente precisa fazer? Ler a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus como uma prioridade da sua vida. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus tem que ser uma das prioridades da vida daquele que aceita Cristo como Salvador. Já dissemos aqui várias vezes nas pregações. Pastor, mas tem texto na Bíblia que eu não consigo entender. É verdade, meu amado irmão. Muitos não conseguem entender. Tem gente discutindo até hoje vários assuntos da Bíblia porque não conseguiram chegar a uma conclusão. Mas a Bíblia deixa claramente, e já até pregamos sobre esse texto, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. O que está encoberto, que você não conseguiu entender ainda, que não foi esclarecido, pertence a Deus. Mas o Evangelho é simples. Eu não vou aqui falar o que eu vou falar agora, numa crítica a termos que se usem teologicamente, porque
ao campo certo do estudo teológico. Estudei, já disse aqui em várias pregações, estudei no seminário, aprendi muita coisa. Mas, por exemplo, se você for para livros, e não é problema nenhum ler livros evangélicos, há muitos bons livros evangélicos para te orientar. Mas certa vez eu fui ler um livro, e no livro estava escrito A Pessoa Teândrica de Jesus. Eu não consegui entender nada daquele livro. Já li alguns livros que eu tinha que ler com o dicionário do lado. Esse livro não vai fazer eu entender, mas a Bíblia é simples, é claro. É tranquila para que você leia e entenda. E já disse aqui várias vezes, se você não entender a Bíblia Sagrada, ore e peça que Deus te oriente. Mas o Evangelho é simples. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta o homem, transforma o homem. Jesus Cristo brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Isso é o Evangelho de Cristo. E já que eu aceitei a Cristo, pastor, então agora eu preciso fazer certas coisas para galgar a minha salvação. Não, meu amado irmão. Você vai fazer as coisas que você tem de fazer ou deixar de fazer aquelas que você vai deixar de fazer, porque você já é um salvo. A preparação é para isso. O que a noiva quer fazer? Já pensou, meu amado irmão? Vamos dizer, não há o casamento ainda. Vamos falar materialmente falando. Existe um namorado, uma namorada, até vamos colocar um noivo e uma noiva. Você consegue imaginar que o noivo deixou alguns escritos para a noiva, algumas palavras para a noiva. E a noiva não se interessa de maneira nenhuma em ler aquilo que o noivo escreveu para ela. Soaria-nos estranho isto. Também o noivo deixou uma condição para que a noiva pudesse comunicar com ele a qualquer tempo. Espiritualmente, a Bíblia diz, estudamos hoje até na escola dominical, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, um novo vivo caminho se abriu. Então agora todos nós podemos ter acesso ao trono da graça. Ou seja, você pode orar a Deus. Você pode clamar ao noivo. Você pode falar diretamente com ele. E ele quer comunicar com você. Então imagina aqui materialmente uma noiva que não quer falar com o noivo. O noivo está à disposição, né? Hoje, materialmente, nós temos aí, a noiva poderia falar pelo WhatsApp, poderia falar pelo Facebook, poderia falar pelo Instagram, poderia falar pelo telefone fixo, pelo telefone celular, enfim, teria várias maneiras, mensagens, sei lá, tantas maneiras para dizer assim, noiva, eu te amo, ou alguma coisa, mas a noiva simplesmente não quer usar nenhuma dessas maneiras, não quer se comunicar com o noivo. Nos soaria bastante estranho. E nos soa bastante estranho que a igreja de Cristo, alguém que se diga fazer parte da igreja de Cristo, que é a noiva do Senhor, não tem o prazer de ler a palavra de Deus, não tem o prazer de orar, não tem o prazer de estar na igreja em comunhão uns com os outros. Voltamos a dizer o que falamos aqui várias vezes e repetimos por causa exatamente disso. Precisamos sempre repetir para entender. O que o salmista diz? Uma coisa pedi ao Senhor, eu buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pastor, só vai para o templo e aprende? Lógico, meu amado irmão. Ou você pensa que o pastor prega, o pastor, enfim, dirige o trabalho, o pastor faz reuniões, ele está ali só para ensinar? Não, ele está ali para aprender também. Com os testemunhos, com os louvores, com outras pregações de outros irmãos, seja que for, outros pastores, nós estamos sempre aprendendo. Estamos sempre recebendo de Deus. Deus fala ao nosso coração. Isso é a preparação. Prepara-te, ó Joel, para te encontrares com teu Deus. Não podemos encontrar o Senhor, ir ao seu encontro de qualquer maneira. Não podemos ir ao seu encontro sem estar vestido com as vestes nupciais que o Senhor disse lá. Ele contou certa vez. O Senhor saiu lá, a parábola, o Senhor saiu lá, foi marcar uma festa, chamou os convidados, e muitos disseram, não queremos ir. Não queremos ir. Quem foi daqueles que disseram que não queria ir? Estamos ocupados com outra coisa. Foram aqueles religiosos, judeus, que diziam que para eles o Messias tinha que ser assim, o Messias tem que ser assado, e não quiseram ir à festa. E aí mandou que fosse mandado outro, chamasse outro. Então foi chamado aqueles que querem servir. Os judeus, que muitas vezes não tinham aquele entendimento teológico dos sacerdotes, pessoas chamadas até letrados, como Pedro, João e outros mais, enfim. E aquelas pessoas aceitaram, e depois os gentios também foram chamados
e aceitaram ao Salvador. Mas no dia da volta do Senhor Jesus, para verdadeiramente for concretizado este casamento, as bodas do Cordeiro, tem que estar com as vestes nupciais. O que é isso? É com a sua preparação. É com a vida de santidade diante do Senhor, com arrependimento dos pecados, com uma vida de santidade perante o Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos. Então, o texto diz, portanto, porquanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te para encontrar com seu Deus. Ainda há tempo. Pastor, quando Jesus vai voltar, não sei, mas já disse aqui várias vezes, não pode dizer o dia. Eu só digo uma coisa para as minhas ovelhas, que eu sou pastor e sempre digo a elas. O crente, principalmente eu falo, hoje falarei novamente lá em Nova Campinas, porque estarei ministrando a ceia. O crente não tem que estar preocupado em estar pronto para participar da ceia do Senhor. Alguns pensam assim, naquela semana da ceia, então toma um cuidado tremendo, cuidado com o que fala, cuidado com quem pensa, como é que age, porque domingo eu vou ter que participar da ceia do Senhor. Mas se Jesus voltar no dia seguinte, na outra semana, que só vai ter ceia mês que vem, então eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus. Eu tenho que viver como se Jesus fosse voltar agora, hoje, neste momento. É isso que eu tenho que pensar. Então preciso me preparar para a volta do Senhor a cada momento da minha vida. E ele continua aqui, dizendo algumas palavras tremendas no versículo 13. Porque esse Deus ao qual a gente vai encontrar, ele é o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. É isso, Senhor. Depois ele vai falar a última palavra que eu vou comentar. Em suma, ele é que tem controle de todas as coisas. Antes que eu possa falar uma palavra, o Senhor conhece. Antes que eu possa tomar uma atitude, ele sabe. Ele deu o livre-arbítrio, temos pregado isso várias vezes, para que você escolha o caminho certo. Mas parece que o livre-arbítrio, e alguém já conversou comigo, não discutiu, mas conversou comigo sobre isso. Pastor achava, livre-arbítrio é livre liberdade para pecar. Não, meu amado irmão. Livre-arbítrio é livre possibilidade para escolher. Deus mostra o certo e o errado. Deus mostra o que Ele quer que nós façamos e aquilo que Ele não quer que nós façamos. E aí nós escolhemos, como Adão e Eva escolheram. E como tantos outros na história da Bíblia escolheram. Saul não escolheu bem e se deu mal. Pastor, mas outros também escolheram mal. Sim, meu amado irmão, mas se arrependeram dos seus pecados. O que Deus quer de nós é isso. Faz parte também da preparação. Que Deus é esse que nós servimos? É um Deus todo-poderoso. Não tem como eu dimensionar esse Deus. Veja bem, um Deus que forma os montes. Eu me lembro, já citamos aqui várias vezes, né? Jó passou aqueles problemas todos, perdeu tudo, os amigos vieram falar com ele. Ele também falou alguma coisa com seus amigos, Eliú depois falou alguma coisa com eles todos. E lá Deus aparece falando para Jó, e aí falou exatamente para Jó, quando eu criei, parafraseando Deus para Jó, quando eu criei todas as coisas, onde você estava? O que sou eu diante de Deus? O que somos nós diante de Deus? E às vezes a gente quer discutir com Deus. Discutir porque, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas funcionam assim? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que eu não recebi essa bênção? Por que isso? Por que aquilo? Eu não tenho que discutir com Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo, vamos repetir, não é chavão no evangelho, mas é a palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é algumas coisas, todas elas contribuem. Porque Deus está no controle de tudo, aquele que criou os montes, ele que criou o vento, ele que declara ao homem qual é o seu pensamento, ele declara. Pastor, como é que Deus declarou ao homem qual é o seu pensamento? Está aqui na palavra, meu amado irmão. Gênesis e Apocalipse, você pode ver qual é o pensamento de Deus. Você pode entender que Deus é esse. A Bíblia Sagrada não foi escrita para provar que Deus existe. Tem gente querendo provar que Deus existe. Deus não quer provar que Ele existe. Deus quer que você creia que Ele existe. O justo viverá pela fé. Pregamos ontem em Abacuque. Justo viverá pela fé.
Deus quer que você creia nele. Deus quer que você acredite nele. Porque se você começar a questionar ele, aí daqui a pouco você vai entrar igual o Nécio lá do Salmo. Diz o louco, o Nécio, não a Deus. Tem gente vendo a falta de Deus nos problemas, nas injustiças, nas dificuldades que existem neste mundo. A falta de Deus. Já dissemos aqui uma das pregações, aquela ilustração que fala do jovem estudante, em que o professor tentou, diante da classe, dizer... Primeiro falou assim, Deus criou todas as coisas? Sim, Deus criou todas as coisas. Então Deus criou o mal. E aí um dos alunos levantou e falou, professor, eu quero fazer uma pergunta. É mais ou menos dessa forma. Depois você pode até ver aí, porque você vai achar certamente na internet ou outro lugar essa ilustração de uma forma bem colocadinha, né? Falou assim, professor, olha só, a luz existe? Professor, lógico que a luz existe. A luz não dá para ser comprovada. Não, a luz é comprovada, ela é só aqui a física, não sei o que, tal, que a luz existe. Aí ele falou assim, eu queria fazer outra pergunta. As trevas existem? Ele falou, lógico, existe. Mas tem como comprovar? A treva é a falta de luz. Então, o mal é a ausência do bem. A ausência do bem é porque o homem se afastou de Deus. Deus criou as coisas boas. O que diz lá em Gênesis? Primeiro dia, criou tudo Deus e viu que era bom. Bom, bom. Acabou a criação, tudo era bom. O homem viveu um período, tudo bom. Aí o homem resolveu pecar. Aí entrou o mal. Aí entrou o problema. Aí entrou a dificuldade. Deus, ele quer só o bem. Volto até a dizer um texto que eu preguei lá, quando Jesus curou um surdo e gago. E o povo disse no final, ele faz tudo bem. Ele cura faz o surdo ouvir e o mudo falar. Deus fez nada de mal. Ele só faz as coisas boas. Ele só quer o bem da humanidade. A humanidade que tem se afastado dele, infelizmente. Diz assim, o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Amós servia esse Deus. Quem era Amós? Um plantador de sicômoros. Era um pregador, pastor, era um preparado teologicamente. Não, meu amado irmão. Mas Deus o levantou. E quando mandaram ele calar a boca, disseram, para de pregar, porque você não pode. Vai pregar lá em Judá. Ele disse, Deus me levantou de trás da boiada e mandou dar a palavra, eu tenho que falar. É como Ezequiel, o Senhor disse para ele, vai e fala. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, saibam que há no meio deles um profeta. Qual a mensagem que precisamos pregar hoje? Prepare-se para encontrar com teu Deus. Não negligencie essa preparação. Cotidianamente busque a comunhão, a santificação, em leitura da palavra, em jejum, em oração, enfim, ouvindo louvores que edifiquem, bibliocêntricos, cristocêntricos, enfim, tudo que você possa fazer para que a tua vida seja edificada na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, estarei orando por você, para Deus abençoar a tua vida. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, por mais este dia, e que possamos realmente nos preparar cotidianamente para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns judeus ali não se prepararam, mas alguns foram fiéis, Senhor Deus, e conseguiram passar por aquele problema. Não foram para o cativeiro, ainda ficaram ali em Israel sem ir, porque eles foram fiéis a Ti, Senhor Deus. Possamos ser fiéis, Senhor Deus. O Senhor quer buscar a sua igreja. Como noivo, possamos nos preparar através da leitura da Tua palavra, da oração, da comunhão contigo, da santificação, Senhor, para que a nossa vida esteja diante do Teu altar para fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, curando, estão com algum problema dando solução, dando vitória e a graça a cada um desses Teus filhos, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida
Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.